Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos. Me chamo Juliana, sou uma das 200 trabalhadores desta casa e hoje é um prazer estar aqui com vocês, fazendo a reflexão sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar seu próximo como a si mesmo. Os fariseus, doutor da lei, questionaram Jesus qual era o maior mandamento. E Jesus respondeu: amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse é o maior mandamento, disse Jesus. E sem ser questionado novamente, Jesus ainda complementou: e semelhante a este, o segundo maior mandamento é aquele: amarei vosso próximo como a vós mesmos. Elenquei alguns subtítulos desse extenso capítulo e já convido a todos vocês, se quiserem se aprofundar mais, o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, página 137. É uma linda reflexão. Dando continuidade, então, gente, dai a de César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que o capítulo nos traz nesta mensagem? Não satisfeitos, o doutor da lei perguntou novamente a Jesus: você que é tão entendido das leis divinas, fala de tão lindas palavras, o que o senhor tem a me dizer sobre o pagamento dos tributos, né, que seriam os nossos impostos de hoje? Devemos ou não pagar? Tentando colocar Jesus numa saia justa. Então, Jesus surpreendeu com as palavras: pois por que me perguntam isso? Se na mais pura verdade, eu gostaria agora que me dessem uma moeda, um dinheiro, a qual vocês usam para pagar os tributos de vocês. Então, o irmão alcançou a moeda, Jesus olhou e perguntou: de quem é esse retrato? É de César. Então, dai a de César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, precisamos sim das nossas autoridades, dos tributos, dos impostos. E está impresso na nossa moeda, mas está impresso em nós, seres humanos, o amor divino. Dando continuidade, agir para com os outros como gostaríamos que agissem conosco. Estamos nesse plano, conduzidos pelas leis dos homens e pelas leis divinas, certo? E muitas vezes esquecemos dos nossos deveres. Viemos agora há pouco tempo das eleições, que foram difíceis, que deixaram o nosso país bastante dividido. Fizeram, após pandemia, refletir novamente sobre muitas questões. Novamente vimos irmãos afastados, famílias brigando, desconforto no trabalho. E esse capítulo nos traz uma reflexão da importância de lembrar dos nossos deveres, neste plano, neste mundo, com as nossas leis. Independente, gente, do quanto achamos injusto, muitas vezes, algumas leis, nós temos os nossos deveres. E o mundo de hoje vem somente lembrando dos seus direitos. Acordamos já pensando: eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Esquecemos os nossos deveres.
não somente com a sociedade, mas os nossos deveres na nossa casa, com o nosso irmão, no nosso trabalho, no sinal de trânsito, nos detalhes. E isso está refletindo aonde? No nosso governo. Nós vamos entrar e passar ano sempre levando ao governo o reflexo do nosso povo, de como estamos agindo dentro da nossa casa. E aí, depois das eleições ou durante as eleições, a cobrança, o povo indignado, o outro lado do povo feliz. Mas ninguém para pensar, agora vamos fazer diferente. Ao acordar de manhã cedo, dentro da minha casa, ao olhar no espelho. Então, o capítulo traz essa reflexão do quanto, apesar de a gente vai falar da lei do amor agora, próximo item, o quanto a gente deve sim se colocar neste plano, pensar nas leis dos humanos, pensar nas leis da terra e não somente das leis divinas. Porque até no filme, no Nosso Lar, né, aparecem os líderes. E por que funciona? Porque eles utilizam amar seu próximo como a si mesmo. Isso funciona. E se todos nós conseguíssemos refletir e botar em prática, a gente conseguiria um mundo melhor, um governo melhor, e estar mais em paz. Próximo item, dando continuidade ao capítulo, a lei do amor. As instruções aos espíritos e a lei do amor vêm nos fazer entender que nosso espírito deve ser cultivado como um campo. Então, o que quer dizer isso, cultivado como um campo? Plantar e ter uma linda colheita. E se eu quero ter uma linda colheita, eu preciso cuidar do meu campo, dar amor ao meu campo, regar o meu campo, escolher cuidadosamente o que eu vou plantar neste campo, com muito amor e carinho. Porque depois de plantado, nós vamos colher. Seja uma colheita ruim, por não ter escolhido bem a semeadura, ou uma colheita do bem. A compreensão da lei do amor vos levará à mais gloriosa elevação. Nela encontramos suaves alegrias, o verdadeiro tesouro a ser levado desta para uma próxima vida. O que quer dizer isso, gente? A gente está falando desde o início dessa reflexão da palavra amor. Mas junto a ela, nós aqui da doutrina espírita, acreditamos na reencarnação. E essas duas palavrinhas estão ligadas. Então, a gente vem vindo, vida após vida, recebendo novas chances de amar de novo. A gente recebe na nossa casa, na nossa família, no ambiente de trabalho, todas as pessoas necessárias para fazer esse resgate, para ir para uma próxima vida ainda melhores. Então, sempre lembrem, quando vier a palavra amor, a palavra reencarnação, da chance que estamos tendo aqui neste plano. E se ainda assim ficar dúvida, o que eu faço nessa situação? Eu não consigo pensar no amor. Eu estou com muita raiva. Eu escuto uma coisa muito aqui na casa espírita dos meus irmãos. Pense como Jesus agiria. Às vezes é difícil de responder, né? Muitas conversas fraternas, eu recebi essa resposta. Pense como Jesus agiria. Independente de qualquer
criminoso, qualquer irmão que tenha cometido os maiores pecados, Jesus vai agir com amor. Não cabe a nós esse julgamento. Então, dando continuidade, todos os nossos irmãos devem ser amados sem distinção. Isso seria a perfeição. Essa é a nossa busca aqui nesse plano. Neste, no próximo, e todos aqueles que a gente vem vindo. Até que a gente consiga chegar a amar todos os nossos irmãos de forma igual. É isso que explica o capítulo. É por isso que o nosso irmão Carlos sempre fala, é o manual da vida. Se a gente conseguir seguir à risca, o mundo seria outro, seria mais fácil. Então, nós temos o manual da vida, a gente lê, relê, e cada vez que a gente pega um capítulo, a gente enxerga diferente, a gente coloca aquela situação para os dias de hoje, e a gente sempre tem uma resposta, e acalma o coração. A tarefa é longa, difícil, mas ao cumprirmos este mais importante preceito da nossa nova doutrina, poderemos um dia matar o egoísmo, que hoje se apresenta de tantas formas, dentro da família, conosco, dentro das religiões, da nacionalidade e da nação. Jesus disse, amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do nosso próximo? É difícil a gente parar para pensar, porque quando a gente lê essa frase, a gente pensa no nosso irmão próximo, no nosso familiar, e esses muitas vezes é fácil de amar, é mais fácil de perdoar. E a gente esquece daqueles que a gente nunca viu. Aqueles que cruzam nosso caminho durante o dia, seja num sinal de trânsito, seja tropeçando à nossa frente, levando um tombo, esquecendo um celular no banco. É desses irmãos que a gente também tem que lembrar dessa frase. Nos mundos superiores, o amor é recíproco e ele dirige os espíritos avançados que os habitam, o que eu conversei com vocês antes. Por que no plano superior as coisas acontecem, mesmo que a gente tenha alguém coordenando? Porque o amor é recíproco. Vosso planeta está destinado ao progresso, muito próximo, por sua transformação social, praticando a lei sublime, que é a lei do amor. Bom, separei um vídeo, e antes de começar esse vídeo, para a gente refletir um pouquinho sobre isso, eu vou trocar uma ideia com vocês de uma situação que acontece com muitos de nós. Todos os dias podemos recomeçar. Independente do erro, podemos recomeçar. Uma situação que acontece, e eu vou usar o exemplo de um café da manhã, é derramarmos o café na nossa roupa. E qual é o efeito dominó que isso pode trazer para o nosso dia e para o dia de tantas pessoas? Já pararam para refletir sobre isso? O que um café derramado pode mudar na vida das pessoas? Se eu derramei o café, vou xingar minha família, vou sair irritada, xingar as pessoas no meu trajeto do trânsito. Chego no meu trabalho, não olho para ninguém, me calo, não mostro meu sorriso.
E por lá eu vou ficar em torno de 8 horas. Qual é a vibração, qual é a frequência que eu depositei em cada coração que passou por mim? Quando a gente vê um irmão irritado, e nem é conosco, aquilo não dá uma coisa ruim? Poxa, né? Não é comigo. Dá uma respirada, alivia. Então, gente, eu trouxe esse exemplo, essa reflexão do café que acontece, né? Porque nós temos a decisão. O que fazer após derramar o nosso café? A gente pode trazer esse efeito dominó ruim, ou a gente pode dizer poxa, não vai ser esse café que vai mudar o dia perfeito que eu decidi ter ao acordar. Então, são situações simples da vida que a gente pode ter essa reflexão e mudar o nosso dia a dia. Não é algo longe, algo distante, algo super planejado. É o abrir os olhos. E sobre abrir os olhos, e eu vou trazer essa reflexão para vocês, que eu recebi e gostei bastante, como profissional da área da saúde, queria dividir isso com vocês. A gente consegue dar amor para o nosso próximo se a gente não se cuida? Se a gente não está bem? E as mulheres têm muito isso, né? De querer abraçar o mundo, de querer ser mãe de todo mundo. E elas não dão conta, nós não damos conta, muitas vezes, do recado. E a gente está querendo fazer a melhor entrega para o nosso próximo. A gente acha que está conseguindo. A gente acha que está arrasando. Mas logo ali na frente, o que acontece? Essa mesma mulher que se doou e em nenhum momento se olhou, adoece. E aí ela precisa olhar para ela. Então, vou compartilhar com vocês agora esse vídeo que fala sobre alguns medicamentos que a gente pode estar utilizando e que não tem na farmácia. Vamos conversar sobre alguns medicamentos que não são encontrados em farmácia. Exercício físico é remédio. Jejum é remédio. Comida de verdade é remédio. Rir é remédio. Legumes, verduras e frutas são remédios. Luz do sol é remédio. Amar alguém é remédio. Ser amado é remédio. Gratidão é remédio. Deixar de lado a ofensa é remédio. Meditação é remédio. Comer bem e na hora correta é remédio. Pensar positivo e manter o estado de espírito bom é remédio. Confiar e acreditar em Deus é remédio. Bons amigos são remédios. Ser perdoado e perdoar também são ótimos remédios. Utilizando esses remédios com uma certa frequência nas... Então, gente... Oi? Eu acho que mesmo com áudio, né, deu para entender que esses remedinhos estão muito mais ao nosso alcance do que as medicações que a gente encontra na farmácia. E eles são alimento da nossa alma, do nosso espírito. Gratidão, fiquem com Deus, que assim seja.